Bom, chegamos então à quadratura gaussiana. Os métodos de integração apresentados anteriormente, eles tinham uma fórmula básica que era: os pontos tinham que estar igualmente espaçados. Então, xj mais 1 vai ser o xj mais um h fixo. Os métodos dessa forma, chamado de fórmulas de Newton-Cotes, são particularmente adequados para dados tabulados, quando você consegue de forma regular estabelecer as medidas. Eu vou realizar as medidas de tanto em tanto tempo, de tanto em tanto espaço. Ou eu vou programar o meu computador para me dar respostas de tanto em tanto. Aí você tem esses dados perfeitamente tabulados. Mas muitas vezes esses teus dados não têm essa mesma distância entre um e outro. Se você tem essa liberdade, então, de escolher os pontos, você pode buscar uma função melhor. Veja aqui, eu fiz aqui o trapézio de A até B, né? E deixei de fora uma área muito grande. Agora, se eu pudesse escolher pontos que não fossem o A e o B, ainda pensando na área do intervalo AB, tá? Mas se eu pudesse pegar ponto aqui, ó, x0 e x1, sendo que o A está aqui e o B está aqui. Esse trapézio, com essa área que passa aqui, pode ser que compense justamente essa área aqui, ele vai ter uma área muito mais próxima da área da curva, tá ok? Então, eu vou usar essa ideia aqui com uma escolha mais cuidadosa para ter uma melhor precisão. Esse método é chamado, então, de quadratura gaussiana. Tem várias, né, vantagens em várias situações, especialmente quando você tem uma flexibilidade de escolha dos pontos. Existem diversas fórmulas de quadratura gaussiana. A gente vai trabalhar com a quadratura de Gauss-Legendre, mas tem Gauss-Chebyshev, Gauss-Laguerre, Gauss-Hermite, mas a gente vai trabalhar só com uma, tá? Se você quiser pesquisar e buscar mais, você vai encontrar as outras sim, beleza? Bom, vamos determinar... tá sem animação também, deixa eu ajustar a animação lá. Continuando então. Vamos determinar então uma fórmula para essa quadratura gaussiana para dois pontos. Então, meu n é igual a 1. Então, eu tenho o x0 e o x1. Ok? Dá para fazer quadratura gaussiana para mais que dois pontos? Dá. E a gente até vai fazer isso lá na aula síncrona, ou na lista, vai ter alguma coisa assim, tá? Aqui eu vou ficar com dois pontos só. Inicialmente, para simplificar os cálculos, eu vou assumir o intervalo que AB vai ser menos 1 e 1. Na verdade, eu estou fazendo uma troca de variável. Eu estou pegando o meu x e fazendo agora ele trabalhar entre menos 1 e 1, e não mais entre o A e o B. Tá? Aí eu vou ter que B menos A sobre 2 vezes T, mais B menos A sobre 2, vai ser a minha variável x. Então, isso aqui é uma substituição de variável. Então, ao invés de eu trabalhar lá f de x, eu vou passar a trabalhar f de t, ou f disso aqui, tá? Tudo isso aqui. Tá? Então, f de b menos a t sobre 2 mais b menos a sobre 2. E, lógico, o diferencial dx vai ser b menos a sobre 2 dt. Se eu fizer a derivada dessa expressão, vai dar b menos a sobre 2 dt. Tá bom? Dessa forma, a integral de f de x dx, de a até b, passa a ser a integral de g de t dt de menos 1 a 1. Então, independente de quem era o a e o b, eu agora estou trabalhando para um intervalo novo, de menos 1 a 1. Eu disse que o a passa a ser o meu menos 1 nesse meu novo referencial e o b 1. E aí, lógico, a minha variável que era x passou a ser uma variável t, eu fiz uma mudança de variável. Quem que é o g de t? G de t vai ser b menos a sobre 2, a derivada, né, de dx dt, vamos dizer assim, vezes f de t. Né? Porque eu já coloquei aqui para dentro do gt esse b menos a sobre 2 para sobrar o dt aqui. Beleza? O objetivo da quadratura gaussiana é então determinar quem são os coeficientes AI, tais que a integral de menos 1 a 1 de gt dt vai ser escrita nesse formato, que é aquele formato padrão que a gente tinha visto lá no começo, tá bom? Que era determinar esses coeficientes. Lá por
pelas fórmulas de Newton-Cotes, a gente fez isso calculando aquelas imagens, somatórios das imagens. Aqui eu quero encontrar esses coeficientes. Bom, se eu estou trabalhando com n igual a 1, então eu vou calcular uma fórmula exata para polinômios de grau menor ou igual a 3. Só que você pode encontrar lá no livro da Rogério Lopes também o porquê que esse grau é menor ou igual a 3. Tá? Na quadratura gaussiana, a gente vai buscar polinômios exatos para grau, para grau menor ou igual a 2n mais 1. Então, se eu estou trabalhando com n igual a 1, eu vou buscar polinômios de grau menor ou igual a 3. Quem são, então, os meus polinômios de grau menor ou igual a 3? É o G0 de t, que é 1, é o G1 de t, que é t, é o G2 de t, que é t ao quadrado, e é o G3 de t, que é t ao cubo. Assim, eu vou fazer aquela integração, mas para cada um dos meus g's, das minhas funções possíveis. Então, eu vou ter ali a integral de G0 de t dt. Vai ser o A0 vezes G0 de T0 mais o A1 vezes G0 de T1. Isso quer dizer que essa integral aqui, ou que essa soma aqui, é igual à integral de... Quem é o G0 de t? É 1. Integral de 1 dt de menos 1 a 1. Espera lá, a integral de 1 dt vai ser, então, t variando de menos 1 até 1. T de 1, ou t valendo 1 é 1, t valendo menos 1 é menos 1, 1 menos menos 1 vai dar 2. Então, eu já sei que essa soma aqui é igual a 2 para o G0. Bom, e para o G1? Para o G1 de t, eu vou ter A0 G1 de T0 mais A1 G1 de T1. Só que o G1 é t. A integral de t é t ao quadrado sobre 2. Perfeito? Quando eu faço 1 ao quadrado dividido por 2, dá 1 meio. Menos 1 ao quadrado dividido por 2, 1 meio. 1 meio menos 1 meio dá 0. Essa soma é igual a 0. Quando eu faço para as outras duas, eu também vou ter esse resultado. Essa soma aqui vai dar 2 terços, né, porque era t ao cubo sobre 3, então vai ficar 1 terço menos 1 terço. Então vai dar 2 terços. E aqui vai ficar t a quarta sobre 4, vai dar 1 quarto menos 1 quarto, vai dar 0. Consequentemente, eu caí num sistema de equações não lineares, onde eu tenho A0 de G0 T0 mais A1 de G0 T1 igual a 2, A0 de G1 T0 mais A1 de G1 T1 igual a 0, A0 de G2 T0 mais A1 de G2 T1 igual a 2 terços, A0 de G3 T0 mais A1 de G3 T1 igual a 0. Quem são as minhas variáveis aqui? Né? Eu tenho 4 variáveis. Eu quero saber quem é o A0, quem é o A1, quem é o T0 e quem é o T1. Substituindo as funções G0, G1, G2 e G3, o que é G0 de T0? É 1. Isso aqui vale 1. Isso aqui vai valer T0 e esse T1. Esse T0 ao quadrado, T1 ao quadrado. T0 ao cubo, T1 ao cubo. Então eu posso reescrever o meu sistema assim. A0 mais A1 igual a 2, A0 T0 mais A1 T1 igual a 0, A0 T1 0 ao quadrado mais A1 T1 ao quadrado igual a 2 terços, A0 T0 ao cubo mais A1 T1 ao cubo igual a 0. Note que isso daqui independe de f de x. Depende da quantidade de pontos que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com 2 pontos, eu vou ter o A0 e o A1. Vou trabalhar com 3 pontos, eu vou ter o A0, o A1 e o A2, o T0, o T1 e o T2. A solução desse sistema, que é não linear, já está aqui. A0 e A1 valem 1, ambos. O T0 vale menos raiz de 3 sobre 3, que eu posso aproximar para esse número decimal. E o T1 vale raiz de 3 sobre 3, que eu posso aproximar para esse decimal. Conclusão. A minha integral de f de x dx de a até b passa a ser a integral de gt dt de menos 1 a 1, que vai ser g de t0, porque o a0 vale 1, eu tenho um 1 aqui multiplicando, mais 1 vezes g de t1. E aí, quem vai determinar
o cálculo aqui, aí é a função f. Mas esses coeficientes t0 e t1, a0 e a1, vão valer para quaisquer exemplos que eu fizer com 2 pontos. Vai ser a0 e a1 igual a 1, t0 igual a isso, t1 igual a isso. Inclusive, a gente pode tabelar esses coeficientes, tá, pessoal? Opa. A gente pode tabelar esses coeficientes. Aqui tem uma tabela que mostra até o n valendo 5, ou seja, até uma quadratura com 6 pontos. Então, se eu tiver um ponto só, eu vou ter o A0 e o T0. Se eu tiver 2, vai ser o A0 e o A1, T0 e T1. Se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 5, se eu tiver 6, estão aqui os coeficientes. Legal? E aí eu não preciso ficar calculando todas as vezes. Eu posso recorrer à tabela só para buscar os coeficientes, porque independe da função f de x que eu estou trabalhando. Beleza, então. Vamos fazer um exemplo para fechar isso aqui. Um exemplo de quadratura gaussiana com 2 pontos. Então eu vou pegar aqui a integral de e na menos x dx, indo de 0 até 10. O meu intervalo AB vai de 0 a 10. Mas lembra que eu tenho que fazer aí uma mudança de variável, certo? Fazendo então essa mudança de variável, o que eu vou ter? O b menos a é 10, né? 10 menos 0 é 10, dividido por 2 é 5. Então eu vou ter x igual a 5t mais 5, e lógico, dx igual a 5dt. Então, se a minha função f de x é e elevado a menos x, g de t vai ser e elevado a menos 5t menos 5. Troquei o x por t. Só que eu vou ter que trocar o dx por 5dt. Então, a minha integral, que era de 0 até 10, e na menos x dx, vai passar a ser... aqui, desculpa, aqui não é 0 e 10, né? Aqui passa a ser menos 1 e 1. E na menos 5t menos 5 vezes 5 dt de menos 1 a 1. Então aqui, também vou fazer essa correção aqui, tá bom? Puxei o 5 para fora, porque é uma constante, e fiz a integração disso aqui, que é o A0 g de t0 mais o A1 g de t1. A gente já tinha visto isso. Quem que é o A0, quem que é o t0, quem que é o A1, quem que é o t1? Da tabela. Foi o que a gente fez lá na demonstração do conteúdo. Busquei da tabela esses valores. Então, essa integral é aproximadamente igual a 5 que multiplica o g. Opa, g de t está aqui. G disso aqui, então vai ficar menos 5 que multiplica menos raiz de 3 sobre 3 menos 5. Mais e elevado a menos 5 vezes raiz de 3 sobre 3 menos 5. E isso aqui agora, cara, você joga na calculadora, multiplica por 5 e você vai ter o valor aproximado da integral. O valor aproximado dessa integral está dando 0,606102. Certo? Bom, qual é o valor real disso daí? Usando a calculadora, eu vejo que o valor real dele é 0,999954, com 6 casas decimais. Aí você fala para mim, poxa, professor, mas olha que erro absurdo. 0,393852, um erro de quase 4 décimos. Não é um erro muito grande? Beleza. Acontece que pela regra dos trapézios repetidas, para eu conseguir esse erro aqui, eu ia precisar de no mínimo 16 pontos. Então você imagina aquele somatório como ia ficar grande. Para que daí eu tivesse um erro de trapézios repetidos menor do que 0,39. Já na regra 1/3 de Simpson, eu ia precisar de 9 pontos para conseguir um erro menor que aquele. Então, né, em comparação aí, aqui eu usei 2 pontos. Eu não usei 9, muito menos 16 pontos. Daí traz então a vantagem de conhecer a quadratura gaussiana. Beleza? Pessoal, fechamos aqui esse assunto de integração numérica. Façam os exercícios, a gente se vê aí na semana que vem na aula síncrona, tá bom? Já tem, vou deixar a lista para vocês também. E a gente está quase concluindo aí o assunto do nosso semestre. Um abraço.